Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente volta para aprender um pouquinho mais sobre álgebra. Hoje a gente vai ver expressões algébricas. O que seriam essas expressões algébricas? Expressões algébricas são expressões que vão expressar situações, problemas por meio de linguagem algébrica. E para isso a gente vai utilizar letras, números, símbolos matemáticos e não apenas símbolos matemáticos e números iguais a gente usava em expressões numéricas. Então a gente vai ter um pouquinho de diferença agora. Alguns exemplos para ver como é que a gente transforma algumas situações, problemas, em linguagem matemática. Olha só. O dobro de um número x. O dobro significa multiplicar por 2. Então, se eu quero o dobro de um número x, eu quero 2 vezes x. E aí, como a gente coloca aqui, ó, no nosso exemplo, eu posso escrever como 2 vezes x, esse pontinho de multiplicação, ou de uma maneira que é muito mais comum, é a gente colocar 2x junto. Toda vez que a gente tiver letra e número juntos, isso significa que eles estão se multiplicando. Outro exemplo, se eu tiver a terça parte de um número y, terça parte, lembra do que significa terça parte? Terça parte significa dividir por 3. Então, eu quero dividir por 3 um número y. Eu posso representar como fração, fazendo 1/3 vezes y, multiplicar por 1/3 significa dividir por 3. Ou eu posso escrever dessa segunda forma aqui, ó, que é y sobre 3. Outro exemplinho pra gente. O quadrado de um número t menos 5. Quadrado é elevar à potência 2. De um número t, então tem que ser t elevado a essa potência 2. Aí ele diz menos subtração do 5. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. T ao quadrado menos 5 é o que está aqui pra gente. Nosso último exemplinho de como é que a gente escreve dessa forma. O triplo de um número A, então, triplo vezes 3, 3 vezes o A, adicionado, então ele está ali indicando pra gente que é soma, então eu vou somar com o próprio número, então tem que somar com A. Então olha como é que eu vou escrever. Aqui, ó, tá aqui embaixo. 3 vezes A mais A. E aí, como a gente viu nesse primeiro exemplo do dobro, eu não preciso colocar o sinal de multiplicação entre eles, eu posso apenas colocar um número com a letra. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó, 3A mais A, certinho? Vamos ver isso em situações problemas. Vou pegar um exemplo aqui pra gente. O Lucas precisa comprar uma camisa e uma bermuda. E ele quer saber qual vai ser o valor total dessa compra. Como é que eu expresso esse valor total? Então, o primeiro passo é a gente parametrizar esse problema. Mas, Priscila, o que seria parametrizar esse problema? Parametrizar seria escrever linguagem matemática, isso tudo, expressar quem eu vou chamar de cada letra, o que vai ser cada letra. Então, eu tenho o seguinte, ó, vou chamar o preço da camisa em reais de X. O preço da bermuda em reais de Y. Então, se eu quero saber quanto vai dar o valor total da minha compra, vai ser X mais Y, porque eu tenho que somar o valor da camisa com o valor da bermuda. Mas, e se ele estipular pra gente quanto ele gastou? Por exemplo, se o total da compra dele foi R$100, então significa que quando eu somar o valor X, que é da camisa, com o valor Y, que é o valor da bermuda, tem que dar R$100. Então, olha como é que a gente expressa X mais Y igual a 100. Escrevi um problema em linguagem matemática. Tudo bem aí? Seguindo, pega esse segundo exemplo aqui, ó. A medida do comprimento de um terreno retangular é 50 metros maior do que a largura. Então, ele está dizendo que se eu tenho uma largura de um determinado valor, o comprimento tem que ser 50 metros a mais do que essa largura. Como representar a área e o perímetro desse terreno? Então, primeiro vamos pensar nesse terreno. Se eu pensar nesse terreno, eu tenho o seguinte, ó. Olha aqui meu exemplo. Eu tenho a minha largura, que eu não sei quanto equivale, eu vou chamar de X. O meu comprimento, o meu enunciado falou o quê? O meu comprimento é 50 metros a mais do que a minha largura. Então, se a minha largura eu chamei de X, tem que ser X mais 50, como os exemplos que a gente viu no slide anterior. E aí, vou escrever esse meu problema. Se a medida da largura em metros é X, a medida do comprimento, X mais 50, tranquilo, igual estava ali pra gente já. A área do terreno. Como é que a gente calcula a área de retângulo? Base vezes altura. Comprimento vezes largura. Então, o meu comprimento, que vale x mais 50, eu preciso multiplicar
com a minha largura que vale x. Então, eu representei aqui, ó, x vezes x mais 50. E como é que, Priscila, a gente representa o perímetro mesmo? Perímetro, eu quero saber quanto vale o contorno de alguma coisa. Ou seja, eu preciso saber quanto vale o contorno desse meu terreno retangular. E aí ele tem comprimento x mais 50 e a minha largura x. Então eu tenho que percorrer, ó, x mais 50 mais x mais 50 mais x. Então a gente tem essa expressãozinha aqui, ó, somando todas as medidas desse terreno retangular. É possível a gente supor algumas medidas para esse terreno? É possível. Eu posso pensar em como essas medidas se relacionam. Vamos ver aqui alguns exemplos. Imagina o seguinte, imagina que o comprimento desse terreno vale 50, ó, que é o que está aqui no primeiro negócio. Se o comprimento valer 50, se a largura valer 50, o comprimento é 50 metros a mais. Então, meu comprimento vai ser 50 mais 50, que vai dar 100. Como é que vai ser a minha área? Minha área não é comprimento vezes largura, então vai ser 50 vezes 100, que daria aqui os nossos 5.000. E como é que, Priscila, seria o perímetro? Se eu sei as medidas, eu só vou sair somando. Vou somar 100 mais 50 mais 100 mais 50. E eu vou ter esse perímetro aqui, ó, minha soma 300. Uma observação muito importante é a gente se atentar às unidades de medida. Enquanto na área eu tenho uma unidade de medida de superfície, então eu vou representar por metro ao quadrado, lembra, unidades de medida de superfície, elas estão ao quadrado. No perímetro eu tenho uma unidade de medida de comprimento, é uma unidade de medida simples. Então eu estou ali com várias coisas, mas como eu estou somando, eu não vou mudar a unidade de medida, então na minha resposta ali seriam metros. Um outro exemplo aqui na nossa segunda linha, nessa verdade na última linha dessa tabela. Se eu supor que a minha largura vale 100, bom, se a largura, que é isso aqui, que a gente viu lá no desenho, vale 100, o comprimento é 50 metros a mais. Então, vai ser 100 mais 50, 150. Para calcular a área, multiplico as duas medidas, que é o que está nesse pedaço aqui do nosso quadro. 100 vezes 150, 15.000. E o perímetro? Mesma coisa que a gente pensou antes. Sai somando tudo, quando a gente somar vai dar 500. Tudo bem até aí? Como é que a gente chama isso? Quando a gente atribui valores à nossa expressão algébrica, a gente vai dizer que isso é calcular o valor numérico dessa expressão. Então, se eu tenho uma expressão algébrica, que era esse aqui, por exemplo, a expressão da minha área, x vezes x mais 50. E aí, eu atribuí valores. Eu determinei um valor para x, consegui determinar o valor x mais 50 e determinei o valor da área se eu tivesse essas medidas. Esse valor é o valor numérico da expressão correspondente à área. Tudo certinho? Mas, Priscila, a gente viu ali no perímetro que eu tinha x mais 50, mais x mais x mais 50. Eu posso fazer alguma coisa para diminuir essa expressão e para eu não escrever uma expressão muito grande? Posso, que se chama calcular com as letras. Então, vamos pegar dois exemplos. O primeiro é um pentágono regular. Vocês lembram o que é um polígono regular? Então, vou lembrar para vocês rapidinho. Um polígono regular é aquele polígono que ele vai ter todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos também com a mesma medida. Ele é equilátero, equi prefixo de igualdade, equilátero, lados iguais. E vai ser equiângulo, equigualdade, equiângulo, ângulos iguais. Então, os polígonos regulares são os que têm lados iguais e ângulos iguais. Então, ele está falando para a gente que a gente tem um pentágono regular de lado x. Então, todos os lados desse nosso pentágono vão medir x. Então, ó, ele marca aqui embaixo x, então, ó, x, x, x e x. Tudo mede x. Eu quero saber o perímetro disso. O perímetro eu preciso somar todos os x que tem ali. Quantos x eu vou estar somando? 5. Então, ó, pensa que cada um, como não tem nada na frente, como não tem número na frente, ele representa 1. Eu tenho 1x, mais 1x, 2x, mais outro x, 3x, mais outro x, 4x, mais outro x, 5x. Então, no total, a expressão algébrica que representa o perímetro desse pentágono regular vai ser 5x. Tranquilo? Nosso outro exemplo. Imagina o seguinte, eu tenho um retângulo que tem comprimento n e altura m. Primeira coisa, para calcular a área, comprimento vezes largura, m vezes n.
eu posso expressar com esse símbolo de multiplicação no meio, só que é super incomum. Vocês não vão ver nos exercícios, vocês não vão ver no livro. Não é comum a gente ver essa marcação de multiplicação. E aí eu posso escrever dessa outra forma, MN, para indicar que eles estão multiplicando, que é o mais comum. E Priscila, como é que eu calcularia aí o nosso perímetro? Olha como é que vai ficar. O perímetro eu vou somar M mais N mais M mais N, que é essa expressãozinha que eu coloquei aqui. A gente vai juntar os semelhantes. Mas o que seria isso de semelhante? É quem tem a mesma letra. Eu vou juntar as letras iguais. Quem tem letras diferentes, eu não junto. Pensa da seguinte forma. Quando a gente vai ao hortifruti, a gente vai comprar fruta lá, a gente não coloca no mesmo saco a laranja, a maçã e a banana. Por quê? Porque eles são valores diferentes. Cada um tem um preço diferente do quilo. Então, por isso que a gente não pode estar somando as letras diferentes. Só vou somar quem for com letras iguais. Então, olha o que a gente vai somar. A gente vai somar esse M com esse outro M. Então, aqui, ó, M mais M, 2M. Vou somar o N ao outro N. Então, aqui, ó, não foi? Foi 2N. Então, como é que vai ser o meu perímetro? 2M mais 2N. Certinho? Pessoal, espero que vocês tenham acompanhado. A gente se encontra para dar continuidade a essa matéria de álgebra num próximo encontro e até mais.